Então vamos conversar hoje sobre essa transição de carreira, como é que aconteceu, na minha vida. Eu comentei aqui num dos vídeos que eu passei por um diagnóstico de burnout, que é muito similar à depressão e também à ansiedade generalizada. Depois que eu descobri que minha saúde estava bem debilitada, eu muito esquecida, com esgotamento muito forte, mesmo dormindo o pouco que eu dormia, eu acordava muito cansada. E aí eu pensei em fazer algo para melhorar, Melhorar a minha saúde, que foi o primeiro pilar que me fez fazer essa transição. E eu entendi que eu não queria mais me adaptar, dar um jeitinho, eu queria olhar para a raiz, de onde estava vindo isso. Por que que eu me permiti e por que que eu cheguei nesse nível? Por que que eu tive que me adaptar tanto com coisas que já não faziam mais sentido para mim e eu estava ali? Eu não consegui me posicionar, dizer não e escolher o que eu tinha que escolher para viver melhor. Então, comecei a fazer exercício físico, sempre fui muito sedentária e comecei a fazer funcional na praia, bem no meu ritmo, de acordo com aquilo que eu aguentava, Voltava para casa cheia de dores no corpo, normal, Mas mesmo assim eu fiz. Às vezes eu não ia para funcional, caminhava, acordava bem cedinho depois que minha filha ia para a escola, eu caminhava. E isso foi me dando ânimo, me renovando. Só o fato de respirar um ar, eu ia aqui pra praia e eu me conecto muito com o mar, assim, eu adoro a natureza. E me fazia muito bem. E aí foi esse o tempo em que eu consegui ir me recuperando, descansando, tirando um tempo para mim, que isso foi fundamental, eu aprendi, eu vi que isso não era um supérfluo, isso era primordial na vida, de uma mulher. E aí pensei também no segundo pilar, que foi a qualidade de vida. O que eu queria para minha vida? Na verdade, o meu sonho era ter um trabalho que me desse tempo para eu cuidar da minha casa, para eu cuidar da minha filha, ter um tempo para fazer um exercício da escola com paz, sentar e fazer com paz, tomar um café da manhã sem correr. Eu entendi que isso era possível, é só eu escolher e entender que tipo de carreira eu gostaria que conciliasse com essa qualidade de vida, com esse estilo de vida que eu queria. E assim eu comecei essa busca. E foi uma busca bem profunda de autoconhecimento, até para eu entender como é que eu funcionava. O que não fazia sentido mais na minha vida? Não que eu não gostasse da carreira que eu já exercia há 15 anos, trabalhava com operações de benefício, sempre buscava fazer tudo assim com muito capricho, com excelência, porque isso me fazia feliz também. Mas depois de um tempo eu me desconectei, esse estilo de trabalho não fazia mais sentido. E tá tudo bem mudar. E a gente não precisa fazer aquilo pelo resto da vida. Quem que falou isso? Onde é que está escrito isso? Você escolheu uma coisa, tem que fazer aquilo pelo resto da vida. Você pode mudar, com o que faz mais sentido para você, também tá tudo bem. Então, qualidade de vida foi um pilar que para mim foi fundamental aqui. Mudar, ter mais tempo, ter tempo para fazer coisas para mim. Eu amo estudar. E eu falei, não quero só trabalhar, eu quero estudar, eu quero ter lazer, eu quero ver tudo. E por que não? E assim, pensando nesses pilares, foi que eu decidi mudar. E o último era algo muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa que eu direcionei outras pessoas. A pessoa chegar e sentar, na minha vida tá o caos e tal, vamos sentar aqui, vamos analisar junto. Mas isso sempre foi muito natural. E eu fazia isso muito com o meu time também, Principalmente algo relacionado à carreira, quando eles estavam muito distantes das metas, do objetivo que se tinha para eles. Sempre buscava ver os talentos, identificar qual é a área que fazia sentido para eles também. E isso era um diferencial na minha vida. Eu falei, gente, eu gosto disso. Eu gosto de direcionar. Eu gosto de trazer clareza para a pessoa, de mostrar que ela pode mais, tanto que eu preparei muitas pessoas. Teve uma ocasião em que eu precisei fazer toda uma reestrutura de funcionários no Rio de Janeiro, que alguns seriam alocados na base de São Paulo, mesmo trabalhando em home office. E eu fui cuidadosamente olhar perfil por perfil para ver o que combinava. E a transição foi um sucesso nesse período aí em que eu atuei. Então, é uma facilidade, é um talento. E é um talento. E eu consigo com clareza identificar esses talentos na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa está trabalhando numa área, ela não está satisfeita, ela tem um talento para desenvolver uma outra coisa, mas ela não consegue visualizar, e às vezes ela visualiza, mas tem medo dessa transição. E foi assim, unindo, olhando para a minha saúde,
olhando para a qualidade de vida, que era um sonho, tanto era um sonho que foi por isso que eu mudei para o litoral do Rio de Janeiro, para viver uma vida melhor, para conseguir ter tranquilidade, para levantar de manhã, sabe, respirar um outro ar, foi por isso que eu mudei. E o último foi ouvindo essa voz, que eu chamo de essência, que eu chamo de eu superior, né? Que é essa voz que traz as respostas pra gente. Quando é que a gente escuta essa voz? Quando a gente silencia. Porque enquanto eu estiver com várias vozes, várias pessoas falando com você ao mesmo tempo, fica difícil ouvir. E detalhe, as respostas elas estão aqui, são dentro da gente. Então foi assim que eu decidi pedir demissão, depois de 15 anos, pedi demissão da empresa e falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E comecei a estudar, encontrei projetos super alinhados com o que eu desejava. Eu não imaginava que alguém já tivesse tido essa ideia de desenvolver um projeto com mulheres, uma comunidade com mulheres. Hoje eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade Essência, onde eu consigo olhar para a vida dessa mulher, ajudá-la a reorganizar, sustentar, porque se ela escolheu algo, a gente precisa entender se ela consegue sustentar aquele estilo de vida, porque se não combina, a gente vê um outro meio, né? E avançar para ela crescer, e seja na carreira dela, seja em família, e a gente vai olhar para as 5 áreas, né? Tanto a carreira, quanto a espiritualidade, quanto a saúde, relacionamento, finanças. Vamos olhar tudo e ver o que está fazendo sentido para você, o que você está satisfeita, mas assim, o que você também não está e gostaria que mudasse? Qual é o caminho? Tem medo? Medo do quê? Por quê? De onde vem esse medo? É um trabalho lindo, é um trabalho que não é só fruto de estudo, mas é fruto da transformação da minha vida, do que eu vivi até aqui, e isso faz 3 anos. 3 anos que eu decidi, né, fazer essa transição, foi uma virada de chave. Tive desafios inúmeros, que eu vou contando aqui aos poucos, os desafios. Depois de você estar acostumado com um estilo de vida naquela adrenalina, naquela agitação, e daqui a pouco você vive de uma forma diferente, você precisa reaprender. E tá tudo bem aprender. Então foi assim. Eu espero que esse conteúdo te desperte, te incentive, te inspire e que você também possa compartilhar e inspirar outras mulheres. Se for relevante para você, comente aqui. Me conta da tua experiência, se você está nessa fase de cansaço, esgotada, cansada, se você em algum momento pensou em fazer a transição, quais os seus medos, porque são inúmeros, mas isso tudo é a nossa mente, e a gente não é a nossa mente, né? Então, é possível que você consiga refletir e tomar a atitude adequada, alinhada, com calma, não é nada assim, sem planejamento, para você viver bem. Então, um beijão, até o próximo vídeo, compartilha.